E aí, meus queridos, aqui quem fala é o Kando e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje irei apresentar um mangá muito promissor que encontrei em minhas pesquisas. Ele se passa em uma ilha que ainda é atormentada pelo Covid. E temos um protagonista que fica sabendo que sua irmã sofreu um acidente terrível que fez com que ela perdesse a sua visão e vai até lá para cuidar de sua irmã e descobrir o que aconteceu. Mas ele descobre que nessa ilha o Covid é o menor dos seus problemas. E aí, ficou curioso? Então se liga na intro e vamos lá! Antes de começar a história, gostaria de implorar para, por favor, que vocês possam deixar o like no vídeo e comentar qualquer coisa que seja, porque já me ajudaria muito, mas muito mesmo, a continuar trazendo vídeo para vocês e recuperar a minha monetização que foi retirada. Bom, com tudo isso, vamos para o vídeo e começar a história. A história começa e vemos uma placa dizendo para as pessoas usarem máscaras por conta da doença, mas de repente é coberta por um líquido vermelho e vemos uma garota em pé de frente a um corpo de um homem enquanto decepa a cabeça do pobre coitado. A história corta e vemos o protagonista chegar na ilha agradecendo pela carona de barco de um dos habitantes. Mesmo que a doença tenha quase desaparecido do mundo, essa ilha ainda tem muito medo de atrair a doença e suspendeu os passeios turísticos. Por isso, as pessoas que precisam ir para lá precisam ir em navios de carga. Ele se despede e vai para a casa de sua mãe. E descobrimos que o protagonista abandonou a sua escola e o campeonato de beisebol, na qual ele estava no time já para ser titular. E sua mãe reclama muito com ele por isso, e também diz que o pai dele ficou desolado quando soube da decisão do garoto. E ele responde que o pai só ficou daquela maneira, pois o sonho dele de ganhar dinheiro nas custas do filho foi por água abaixo quando ele desistiu do beisebol. Ele pergunta onde a sua irmã está e sua mãe diz que ela sofreu um trauma muito grande, tanto físico quanto psicológico, para o garoto ter cuidado para não estressar ela. Ele encontra a sua irmã, Maio, sentada em uma cadeira de rodas, mas não importa o quanto ele fale com a garota, ela não responde. O prota revela que sua irmã caiu de um penhasco e perdeu a visão no processo, e suspeita que alguém pode ter empurrado a garota, mas não importa o quanto ele converse com a garota, ela não responde. Ele abraça sua irmã e sai para dar uma volta, e acaba encontrando seu avô no meio do caminho, que parece ser um velho muito simpático. Eles conversam ali durante um tempo e o seu avô até lhe dá boas-vindas para o garoto. Mas no meio da conversa, o prota, após fazer uma brincadeira, ele abaixa sua máscara por um instante para conversar com seu avô, que muda de expressão no mesmo instante e dá um puta de um esporro no garoto, falando que enquanto ele estiver na ilha, não é para ele tirar a máscara em hipótese alguma. O garoto continua explorando a ilha e vai até a escola, na qual ele vai estudar a partir de agora. Ele pensa que a escola está vazia por culpa da doença, mas ao chegar lá, ele vê todos os alunos merendando embaixo de panos deitados sobre suas carteiras. Uma cena perturbadora, e isso perturbou tanto o protagonista que sai correndo completamente assustado do local. Ele volta para sua casa e chama sua irmã para dar uma volta à noite. Eles começam a andar enquanto relembram da infância e dos bons momentos que eles tiveram juntos. Até que de repente uma mulher assustadora aparece em pé ali, no meio do nada. Ele cumprimenta a mulher, mas ela não responde. Ela começa a se aproximar do protagonista, que ordena que ela pare, mas a mulher o empurra e vai em direção a Maio. Ele tenta ir atrás da mulher, tentando pará-la, mas por acidente ele puxa a máscara da mulher, e o que revela é assustador. Eu não sei nem se eu posso exibir a página completa aqui no vídeo, para o vídeo não pegar nenhuma restrição ou ser derrubado. Mas embaixo da máscara é revelado uma boca completamente cortada e assustadora. O
O protagonista grita e o monstro avança na direção dele, o esganando. Ele tenta chutar a mulher para longe, mas como um demônio, ela começa a avançar na direção dele novamente. Ele pega seu taco de beisebol e acerta o bicho, e logo em seguida pega a cadeira de rodas com a sua irmã e começa a fugir do local. Mas o monstro vem correndo atrás deles de uma forma grotesca. E os dois acabam caindo no chão durante a fuga, e o monstro novamente avança em Maio. Ele acerta novamente uma boncada na cabeça do monstro com um taco de beisebol, que avança nele, como se a boncada não tivesse surtido efeito algum. Tudo parece perdido, o monstro está próximo de devorar o protagonista, mas por algum motivo ele para e foge para o meio do mato, desaparecendo na escuridão. O protagonista se ajoelha no chão, desesperado, enquanto se pergunta qual é o problema dessa maldita ilha. Após o ocorrido, eles chamam a polícia e contam o ocorrido aos policiais, mas nenhum deles acredita e debocham do garoto, dizendo para ele não passar mais trotes e inventar histórias, falando que também existe um toque de recolher às 21 horas da noite. E de brinde dão uma bronca nele por não estar usando máscara. No dia seguinte, ele continua preocupado com a sua irmã e se pergunta se ela pode saber de algo sobre aquela criatura. Mas, de repente, ele escuta uma batida na porta e vê que todos os seus amigos estão lá para visitá-lo. Yasuha, Haru, Maki, Lily, Shizu e Kensuke. Eles foram até a casa do protagonista porque ele faltou 2 dias da escola. Ele conta a verdade, que foi atacado por um monstro. Eles no início desconfiam, mas sabem que o prota não tem motivos para mentir e que ele nunca havia sido disso. Shizu começa a ficar com medo e dizer que monstros não existem. Eles se acalmam e decidem dar uma volta, todos juntos para conversar e relembrar os velhos tempos. E conversam sobre como as pessoas da capital, onde o protagonista residia, né, antes de voltar para a ilha, ainda não usam mais máscaras. E por que eles estavam usando pano para cobrir o corpo inteiro, dizendo que era só uma medida contra o Covid, para que eles não possam pegar, só uma medida ali que eles já estão até acostumados a comer daquela forma, usando panos para cobrir o corpo inteiro. Durante a conversa, Lily e Kensuke começam a discutir e brigar ali no meio de todo mundo, o que deixa Shizu muito chateada, e diz que sempre que eles se reúnem, eles discutem e brigam, e ela quer que apenas todos ali se deem bem e se divirtam, porque eles são a família dela, como antigamente. E nos é revelado que os pais dela morreram quando ela era nova e que ela não se dava bem com o restante da família dela. Então eles acabaram se tornando a família dela por conta desse acontecido. O prota tem uma ideia e pede para o seu amigo desenhar um símbolo da amizade na mão de todos ali, inclusive de sua irmã. E finalmente descobrimos o nome do desgraçado do protagonista, que finalmente revelaram se chamar Itsuki. Eles juntam as mãos e dizem que são melhores amigos, em um clima agradável, mas a sua irmã não parece feliz com algo ali. Algo está incomodando muito a ela. Todos ali se despedem, mas algo estranho acontece. Shizu manda uma mensagem para o prota, pedindo para conversar com ele antes do sol se pôr, mesmo que eles tenham acabado de se ver. O protagonista entra na casa da garota, chamando por ela, mas não obtém resposta alguma, quando de repente ela aparece com uma expressão perturbadora bem atrás de Itsuki, com um rosto pálido e uma aura assassina. E assim acaba o capítulo. Bem, pessoal, assim acaba o capítulo por enquanto. Eu prometo que semana que vem eu vou trazer uma continuação desse mangá, porque eu sinceramente gostei muito dele. Apesar dele ter poucos capítulos lançados, eu nem sei se ele vai lançar mais. A arte desse mangá é maravilhosa, não tenho do que reclamar dela. É uma arte muito bonita, uma arte muito bem feita, e a história é muito interessante e promissora. Então, prometo que semana que vem eu trago novamente aí pra vocês a continuação desse mangá. Comente aí o que você achou desse mangá, desses primeiros capítulos que eu trouxe aí pra vocês. O que vocês acharam, hein?
Muito obrigado por tudo. Peço novamente que, se vocês puderem, deixe o like, se inscrevam no canal e, por favor, comentem qualquer coisa que seja. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou.